Então, eu queria começar, e acho que seria interessante, que a gente começasse com uma revisão sobre o conceito de vírus. Não é? Eu queria chamar o professor Reco. Reco, se você puder dar a sua palavrinha, dá um conceito geral de vírus, mas sempre ligado aos vestibulares, né? Como os vestibulares abordam esse conceito, como que isso pode cair nos vestibulares. Dá aquela aquecida para a gente, pode ser? Boa tarde, Reco. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todo mundo que nos escuta, que nos assiste. Muito prazer. Pessoal, então a minha fala hoje vai ser um pouco ali, vamos retomar, né, um pouquinho a respeito do vestibular pede, o que pode cair a respeito dos vírus e das viroses, tudo bem? Galera, vírus nada mais é do que um agente infeccioso. Ele vai infectar uma célula. Interessante, né? Que muitos vírus infectam as células e não causam doença nenhuma, por exemplo, né? Todas as células vivas são capazes de ser infectadas por vírus, tudo bem? Então, eles são agentes infecciosos que vão parasitar as células. E por que eles fazem isso? Porque os vírus, gente, eles são muito simples, do ponto de vista biológico. Existe até um questionamento se eles são ou não seres vivos, não é? Então, eles não têm um maquinário próprio para conseguir se replicar, eles não possuem organelas para conseguir produzir a sua própria proteína, para conseguir replicar o seu material genético. Então, os vírus, eles sempre estarão tentando infectar outras células para utilizar o maquinário dessas células a seu benefício, né? Qual é o objetivo de um vírus? O que ele quer fazer? Ele quer infectar uma célula e se replicar, se reproduzir, sair dessa célula e infectar outras, tudo bem? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nos meus slides que eu trouxe hoje, por favor. Vou compartilhar com vocês aqui. Olha lá, então, vocês estão vendo aqui o meu slide, né? Vamos falar um pouco, então, das características e estrutura do vírus. Aqui ao lado, eu tenho... Aqui ao lado eu tenho a estrutura do SARS-CoV-2, que é o que causa o Covid-19. Vou falar dele daqui a pouquinho, tá? Mas vamos olhar primeiro ali as características principais de um vírus. O que você, vestibulando, precisa saber? Como eu disse, então, vírus são agentes infecciosos. Olha esse termo, acelulares. Isso pode cair, isso caiu na FAMEMA recentemente na prova deles, falando o que significava o vírus ser considerado acelular. Galera, acelular, esse A, esse prefixo, quer dizer negação. Então, os vírus não são nenhuma célula, né? E para muita gente, a unidade básica de vida é a célula. Para o cara ser considerado um ser vivo, ele tem que ser uma célula. A gente já viu ali micro-organismos unicelulares, tudo bem? Então, os vírus não possuem nenhum tipo de organela, eles são muito simples, tá? Outra coisa ali que está escrito, parasitas intracelulares obrigatórios. Ou seja, eles só vão possuir algum tipo de atividade quando eles estiverem dentro da célula. Fora da célula, eles não têm atividade nenhuma. Tudo bem? Esses dois argumentos a gente pode usar para colocar os vírus como não sendo considerados seres vivos. Tá? Algumas pessoas dizem que esses argumentos acabam colocando o vírus como sendo considerados sistemas moleculares autorreplicativos não vivos. Beleza? Mas olha só que interessante. A gente está vendo que o Covid está se espalhando. Se ele está se espalhando, ele está fazendo o quê? Ele está se replicando, ele está conseguindo se reproduzir, se multiplicar. Então, o vírus tem essa capacidade enorme de se replicar e uma capacidade enorme também de sofrer mutações, galera. Como eles possuem um material genético, o tempo todo eles estão sofrendo mutações. E por conta disso, eles estão o tempo todo se modificando, tá certo? Esses dois argumentos, o fato de se replicarem e de sofrerem mutações, são argumentos que eu poderia colocar ali para considerá-los como sendo estruturas vivas. Tudo bem? Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui na estrutura do vírus. Vamos usar aqui o SARS-CoV, que é o que a gente está falando hoje, né? Que é o Covid, que causa Covid-19. Dê uma olhada, então. Basicamente, galera, o que o vírus ele é? Ele é um material genético
envolto por uma proteína, por uma capa proteica. Dê uma olhada aqui, ó. Olha o material genético do SARS-CoV-2. Essa linha contínua aqui, ó, é o material genético, que é, no caso do SARS-CoV, o RNA. Mas pode ser DNA? Pode também. Então, esse já é um critério de classificação. Os vírus podem ser classificados como vírus de DNA ou vírus de RNA. Tudo bem? Então, aqui eu tenho esse material genético. E tá vendo essas estruturas globulares aqui, ó? Isso daqui seria as proteínas do capsídeo, seria esse envoltório proteico que protege o material genético que a gente chama de capsídeo. Então, todo vírus, pelo menos, vai ter essa estrutura proteica protegendo esse material genético ali dentro. No caso do SARS-CoV, além de ter o material genético e essa estrutura proteica que é o capsídeo, ele tem em volta dele uma membrana lipoproteica, que a gente chama de envelope. Só que nem todos os vírus possuem envelope. Essa membrana lipoproteica, ela é originada da célula que o vírus estava parasitando, tudo bem? No momento que o vírus está saindo da célula que ele está parasitando, ele acaba roubando um pedaço da membrana plasmática daquela célula para ele. Então, ele acaba se tornando um vírus envelopado. Tudo bem? Beleza? Que também acaba sendo outro critério de classificação. Eu consigo classificar vírus como sendo não envelopado e envelopado. Duas coisas importantes para você lembrar. Primeiro, vírus de RNA é muito mais difícil de ser combatido, porque eles sofrem muito mais mutações, tá? Então, esse é um aspecto importante. Segundo ponto, vírus envelopado também é mais difícil de ser combatido, porque como ele possui essa membrana lipoproteica, ele acaba sendo, fica mais difícil dele ser reconhecido pelo sistema imunológico, tá certo? Além do envelope aqui, ó, de origem lipoproteica, eu vou acabar tendo algumas glicoproteínas, né? E algumas proteínas virais que o vírus acaba colocando ali nesse envelope. E olha que interessante do SARS-CoV-2. Essa proteína spike, muito provavelmente, o que aconteceu, né? Ela sofreu uma mutação, ela mudou a sua conformidade e ela acabou conseguindo infectar mais facilmente o homem. Tudo bem? Beleza? Então, dois conceitos importantes ali. Vírus de RNA ele sofre mais mutação e vírus envelopado é mais difícil de ser combatido. Tudo bem? Beleza? Vamos voltar aqui para mim, deixa eu continuar falando. Vocês estão me ouvindo? Tudo certo? Tranquilo? Beleza? Olha lá, duas coisas importantes, gente. Vocês estão ouvindo falar do Covid-19 e vocês estão ouvindo falar que ele parasita, por exemplo, células do trato respiratório. Agora está vendo que ele também parasita algumas células do intestino. Então, existe uma especificidade viral. O vírus, ele gosta de parasitar um tipo celular somente, tá? Um ou outro tipo celular. O HIV, por exemplo, que é o vírus famoso, né, que sempre cai nos vestibulares, qual o tipo celular que ele gosta de parasitar? É do trato respiratório? Não. O HIV vai parasitar um tipo celular que é o linfócito TCD4. Tudo bem? Então, existe essa especificidade. E isso pode ser rompido. Como o vírus sofre mutação, ele pode se modificar e ele vai deixar de conseguir de parasitar uma célula para parasitar outra. E também pode acontecer uma mutação, uma modificação, eu também posso romper essa especificidade quando a célula sofre uma mutação e aí o vírus não consegue mais parasitá-la. Tudo bem? E olha que interessante, o último ponto que eu tinha colocado ali no slide é o seguinte: os vírus, né, nós somos do jeito que nós somos porque nós evoluímos. Conceito de evolução, descendência com modificação. Evoluir não é melhorar, é se modificar. Se nós somos dessa maneira, é porque na nossa história evolutiva nós se modificamos até chegar do jeito que a gente está. Só que nós evoluímos junto com os agentes infecciosos que nos atacam. Então, houve, durante a história evolutiva nossa, uma coevolução. Nós e os vírus, nós coevoluímos.
a gente sempre evoluindo para tentar deixar de ser infectado e o vírus sempre evoluindo para continuar tentando infectar. Então, o nosso sistema fisiológico funciona dessa maneira que está hoje, graças a essa coevolução com os vírus. Tudo bem, Varela? Beleza? Legal, Reco, legal. Muito legal mesmo, para esse panorama geral. Eu acho que o nosso público tem como grande parte vestibulandos, né? E isso tem uma incidência relativamente boa, né, nos vestibulares, cai bem, né? Eu vi até que você já tinha deixado ali preparado. Você tem um exemplo de uma questão, só para a gente ver, não precisamos resolver, porque acho que o foco não é esse. Inclusive, essa questão ela está disponível na lista, que está aí no link que você pode usar, né, na descrição do vídeo. Mostra para a gente, Reco, mostra para a gente como é que caem assuntos como os vírus nos vestibulares, pode ser? Pode ir lá então, galera. Então é o seguinte, dos assuntos de vírus, o que tem tido mais incidência ultimamente, que eu vou mostrar agora, são as viroses, são as doenças causadas por vírus, tudo bem? Vamos dar uma olhada aqui então? Olha lá. Essa daqui é uma questão da Unicamp, de 2020. E o que eu reparei, o que a gente reparou dessas questões de virose ultimamente, gente? Você tem que ter um conhecimento mínimo sobre formas de transmissão, sintomas, aonde esse vírus vai parasitar. Tem, né? Isso tem que ter, não tem jeito. Mas, galera, ultimamente, existem alguns pontos mais importantes em relação às questões que envolvem vírus, que envolvem as doenças. Essa questão da Unicamp é um exemplo que acaba sendo um padrão para todas as outras. Então, eu queria linkar 3 pontos para as questões de vestibulares, para vocês ficarem ligados e conseguirem resolvê-las. Primeiro ponto, aquelas questões antigas de memorização, conteudista, estão acabando, galera. Dê uma olhada nessa questão. Tem muito texto, tem gráfico. Então, interpretação textual, interpretação de gráfico, tem que estar na ponta da língua. Muitas vezes, a resposta da pergunta que o cara fez na alternativa está no próprio texto, tá? Enem adora gráfico, né? Não se esqueçam disso. Então, tem que manjar muito de interpretação de texto e conseguir ler e interpretar os gráficos. Segundo ponto, nós estamos falando sobre viroses, doenças. Então, é lógico que isso vai acabar se dialogando com outras frentes da biologia, com a frente do professor Fefel e do Vilar, que fala de sistema imunológico, que fala de vacinas, que fala de soros, né? Então, você tem que ter esse jogo de cintura, você tem que compreender e, poxa, se uma questão fala de doença, eu tenho que entender, então, como o meu sistema vai responder a essa doença. E o terceiro e último ponto para destacar, que é o que a gente está vendo aqui hoje, com o Coqueiro, professor de História, e o Seba, professor de Geografia, é a interdisciplinaridade da questão. Não é verdade? Hoje, uma questão ela vai estar envolvida, por exemplo, de uma doença, uma virose, eu posso falar do histórico de pandemias passadas, eu posso colocar uma incidência da região geográfica onde ela acontece e de problemas geopolíticos relacionados a elas. Então, são esses 3 pontos que eu queria deixar claro e finalizar a minha fala hoje. Espero que todos tenham compreendidos. E é isso aí. Muito obrigado. Um beijão para todo mundo.